Podem se assentar. Glória a Deus. A graça e a paz a todos os irmãos. Amém? Uma boa noite para aqueles que eu ainda não vi. Uma boa noite para vocês que estão em casa. Enquanto o Arnaldo estava falando, né? Eu estava me lembrando, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos lembra de coisas, né? E eu me lembro que quando nós terminamos de lavar esse salão, quando nós estávamos vindo para cá, e nós íamos fazer o primeiro culto aqui, né? Nós não tínhamos uma quantidade de cadeiras suficiente naquela época, né? E nós fazíamos célula na casa da irmã Rosário, e lá nós tínhamos bastante cadeira, né? Na casa dela. Então eu fui até ela, eu recorri a ela, né? Eu liguei para ela, eu falei: Rosária, você poderia nos emprestar suas cadeiras para que a gente pudesse fazer o culto, até a gente providenciar a cadeira e tudo mais, né? Ela falou: claro que sim, né? Ela falou: a hora que você quiser. Eu falei: então tá bom, eu vou providenciar um carro e eu dou uma corrida aí para buscar. Ela falou: tá bom então. E aí eu fui até a casa dela, queridos. Era um sábado ali, perto da hora do almoço. E aí quando eu bati na porta da casa dela, né, ela saiu, né? Nós tínhamos um relacionamento muito profundo. E ela pegou e falou: pastor, ela falou bem assim para mim: pastor, desça lá na loja, lá embaixo, já está paga as cadeiras, e é só retirar as cadeiras e levar para o templo novo. Eu falei: como assim, né? Eu falei: não, não funciona assim. Ela falou, e sabe, queridos, eu acho muito lindo isso. Ela abriu a Bíblia, e ela abriu exatamente no texto que o Arnaldo leu. Exatamente no texto que o Arnaldo leu. E ela falou assim: deixe eu contribuir com a obra do Senhor. Não me impeça de ajudar o reino de Deus a propagar. Não me impeça. Se você quiser impedir qualquer outra coisa, você pode impedir, mas não me impeça de ajudar a obra de Deus a continuar. E ela, queridos, nos abençoou com as cadeiras. Ela é um exemplo para nós, né? Ela poderia muito bem não ter feito nada disso, mas na hora que o Arnaldo estava ministrando, né, o Espírito Santo, ele trouxe isso ao meu coração, e ele falou: lembra, filho, daquele dia, né? E como é bonito e como é bom, né, nós sabermos que existem corações assim, que querem que o reino de Deus propague, que querem que o reino de Deus avance, que querem que o reino de Deus conquiste ainda mais, né? Irmãos, olha, se eu fosse dizer aqui, né, tudo o que Deus fez já neste ministério, certamente eu teria que passar a noite inteira aqui contando para vocês, e ainda não seria o suficiente, né? Não seria. Até hoje eu não consigo entender, né? Um ministério tão novo, um ministério tão se iniciando nos primeiros passos dele, vendo o que Deus está fazendo, né? Preparando um lugar tão lindo, né? Esses dias eu estava andando ali dentro do Templo Novo, olhando aquilo, eu falando: Deus, como pode, Deus, né? O Senhor nos proporcionar algo tão lindo como isso, né? É realmente só Deus, queridos, porque em nós mesmos jamais isso iria acontecer. É os irmãos, é a ajuda dos irmãos, né? É o coração generoso dos irmãos que tem feito as coisas do Senhor avançar. Amém? Há 2 quintas-feiras atrás, lá em Votorantim, eu me atrasei para chegar no culto, né? Eu tinha ido para uma visita, eu me atrasei, e a hora que eu cheguei, o William estava pregando lá, né? E ele estava pregando sobre os dízimos e as ofertas. E aí, num desse momento, ele estava falando, né? Olha, quando você der o seu dízimo na igreja, tenha entendimento que esse dinheiro não é para o pastor, não é para o pastor gastar esse dinheiro, não é para isso. Então, não tenha esse pensamento. Aí ele contou do testemunho dele. Eu também pensava assim e tudo mais. E na hora que eu sentei, né, no banquinho, né, veio esse entendimento no meu coração, né? Eu falei: Deus, o pastor dessa igreja, ele está enrolado mesmo, porque eu também sou dizimista nessa igreja. E se eu sou dizimista nessa casa, ele também vai ter que administrar muito bem os meus recursos. Querido, como pastor desta igreja, eu faço questão de ser dizimista fiel de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tudo, irmãos.
todas as coisas que chegam nas nossas mãos, nós somos fiéis ao Senhor. Nesta casa, nós somos fiéis ao Senhor. Então, da mesma forma que talvez tenha uma dúvida no seu coração, né? Puxa, mas não, eu também sou ofertante neste lugar, eu também sou dizimista neste lugar, eu também lanço semente nessa terra. E eu creio, querido, que se você acreditar nisso e confiar no Senhor, você também vai desfrutar e provar de coisas que você nunca desfrutou e nunca provou na sua vida. Amém? Não é sobre isso que eu quero falar, mas me tocou muito quando eu lembrei-me da Rosária aqui, né? Naquele momento das cadeiras ali foi muito, muito forte para mim. Mas eu queria compartilhar com vocês nesta noite um texto que está lá em Atos capítulo 3, versículo 1 até o 10, amém? Há dias atrás eu trouxe uma mensagem aqui para a igreja, e esse texto foi um texto que eu citei como exemplo, como ilustração nessa mensagem. E quando eu citei esse texto, na verdade, Deus já estava falando comigo sobre esse assunto de hoje. Então eu estou usando esse texto exatamente porque em cima desse texto Deus me deu essa palavra para a igreja, amém? Ele diz assim, ó: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aqui. Feche os teus olhos, por favor. Por gentileza, você que está em casa também, feche os teus olhos. Nosso papai querido, estamos na tua casa, estamos diante da tua palavra. Há tanta limitação em nós, Pai. Há tantos conceitos dentro de nós. Há tantas opiniões formadas, Deus. Como pode, Deus, a tua palavra entrar em nós, Senhor, se nós já estamos tão cheios de tantas coisas? Mas eu oro nesta noite, Deus, para que tudo isso, Pai, possa sair da vida deste homem, sair da vida desta mulher, que ele possa se esvaziar, Deus, que ela possa se esvaziar, para que haja lugar, para que a tua palavra possa entrar, Deus. Pai, remove toda a cobiça do meu coração, Deus. Senhor, eu estar aqui, Deus, é pela tua graça e pela tua misericórdia. Se não fosse por tua graça e por tua misericórdia, jamais eu estaria aqui. Remove toda a cobiça do meu coração, de por algum momento achar que sou eu quem posso fazer isso, Deus, porque não sou. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Todo louvor, todo crédito seja dado a Ti. Espírito Santo, eu dependo totalmente do Senhor nesta noite. Peço que o Senhor segure na minha mão e me conduza em todo o tempo. Peço que o Senhor vá falando ao meu ouvido tudo o que precisa ser dito à tua igreja.
porque eu não tenho nada para entregar a eles. Eu só sou aqui, Senhor, um porta-voz da Tua palavra. Então, através da minha vida, enche o coração deste homem, enche o coração desta mulher com a Tua palavra, com a vida, com Jesus, que é o verbo vivo, e transforma o interior deste homem, desta mulher, incendeia o interior deste homem e desta mulher, aviva a vida deste homem e desta mulher, Senhor, para que eles saiam deste lugar com um posicionamento tomado como igreja do Senhor na terra, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Eu queria nesta noite, mais uma vez, pedir a você o seu tempo, o seu coração, a sua atenção agora, para que eu pudesse compartilhar com você algumas coisas que Deus colocou dentro do meu coração, e eu tenho certeza que é para o seu coração também. Então não se distraia, não se disperse, não perca detalhes daquilo que Deus quer falar com você nesta noite. O inimigo, ele quer roubar a sua atenção, o inimigo, ele quer te distrair, ele quer colocar pensamentos aí na sua mente, preocupações, para que você não absorva a palavra. Então nesse momento, repreenda todos esses pensamentos que não provêm do Senhor, que querem roubar a atenção da palavra de Deus na sua vida. E procure estar atento para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Como eu sempre digo, tome posse, receba aquilo que for bom para você. Aquilo que você achar que não é bom para você, deixe de lado. Mas aquilo que você achar que é bom, tome posse, receba na sua vida e pratique na sua vida, amém? Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a igreja sendo igreja. A igreja sendo igreja, amém? Quando nós tratamos desse assunto igreja, pensa num assunto difícil de se lidar. Porque hoje em dia, a igreja, ela está tomando formas e formas e formas. E tudo que parece que você fala acerca da igreja, vai contra alguma coisa. Então, uns dizem que a igreja pode ser preta, outros dizem que não. Outros dizem que tem que ser azul, outros dizem que não. Outros podem falar que sai fumaça do chão, outros dizem que não. A igreja é isso, irmãos, amém? Esses tempos atrás, nós estávamos terminando a reforma do templo de Votorantim, e nós queríamos fazer um cimento queimado na parede do fundo da igreja, né? Essa parede de fundo do altar. E aí eu falei para o rapaz, né? Eu falei, cara, cimento queimado a gente não manja muito de fazer e tal. Eu falei, mas você não tem uma tinta, né, cara, que assim aproxima do cimento queimado ali e tal? E o cara falou para mim, tem sim e tal. Esse daqui, ó, pum. Eu falei, beleza, vamos embora. levei a tinta embora, falei para o Maico, manda ver a tinta na parede aí. O Maico passou a tinta na parede. Aí ele mandou uma foto para mim, pastor, eu não vou dar nem a segunda mão, porque ficou meio estranho, ficou meio cinza escuro, um negócio meio nebuloso aqui, né? Eu falei, não, Maico, para, né? Para aí, tal, segura, né? Depois eu vou aí na quinta-feira e eu vejo direitinho, a gente decide o que fazer. E nesse meio tempo, alguns irmãos foram lá foram visitar, né? O pessoal daqui de Itupeva, que vai para Votorantim. E nós temos aí no nosso meio, né? Um irmão, né? A gente apelidou ele de veinho, né? O veinho ranzinza, sabe? Tem um irmão que é o veinho ranzinza no nosso meio aí. Ele é ranzinza, irmão. E ele foi, eu quero ver lá como é que está a obra lá de Votorantim, lá e coisa e tal. Irmãos, a hora que ele desceu lá na casa, que ele voltou, ele já desceu estressado, irmão. Já desceu assim, viu, mas o que está virando a igreja lá? Aquela parede preta lá. Aquele negócio, tem que pintar aquilo lá, meu, você está louco? Como é que pode deixar a parede daquela cor lá e tal? Eu falei, calma, fica tranquilo, irmão, né? Eu falei, fica tranquilo, nós vamos pintar, né? Mas quando tratamos do assunto igreja, é isso que acontece, é muita coisa. E pode cortar cabelo, e não pode cortar cabelo, e pode, né, usar saia, não pode. É tanta coisa, né? Que nós acabamos nos confundindo e muitas vezes até nos perdendo no meio de tudo isso. É certo, não é certo, o que eu estou fazendo é certo, não é certo, devo fazer, não devo fazer, né? E por aí vai polêmica, irmão. Você quer entrar num assunto desse aí, é polêmica para o resto da vida, e cada um tem uma opinião. Eu, nesse assunto, eu prefiro perder. Eu já entro perdendo, eu falo, perdi, está tudo certo, já ganhou, vitorioso, e eu prefiro perder. Então eu prefiro buscar no Senhor como Ele vê a igreja,
como Ele entende que deve ser a igreja. E Deus foi falando comigo algumas coisas acerca de igreja. Esses dias atrás, dentro desse contexto, e eu gostaria de compartilhar com você exatamente sobre isso. Irmãos, igreja não é um prédio. É bem o que o Vitor falou agora há pouco. Igreja não é essa estrutura predial. Igreja, ela pode estar debaixo de uma árvore, ela pode estar num pasto, ela pode estar num descampado, ela pode estar em qualquer lugar. Mas eu queria te dar uma definição de igreja hoje. A igreja verdadeira. E eu gostaria que você guardasse e gravasse bem isso que eu vou dizer para você. A igreja verdadeira, ela é o movimento dos discípulos de Jesus. Essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é o movimento, não é a parada. É o movimento dos discípulos de Jesus. Não é uma igreja morta, não é uma igreja parada, não é uma igreja atrofiada, ela é uma igreja que se movimenta. Isso é igreja. É quando os filhos, os discípulos de Deus, eles começam a se mover, a se movimentar. Isso é a igreja. Isso é igreja. E refletindo um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler de Atos, eu separei algumas questões que eu queria falar com você nesta noite acerca da igreja. E a primeira questão é: a igreja é casa de oração. Diga, a igreja é casa de oração. Pois é. Olha o que está escrito lá em Atos 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles estavam indo orar. Por quê, querido? Porque a igreja é casa de oração. A igreja é casa de oração para todos. E infelizmente, irmãos, a igreja ela tem perdido essa atitude, né, esse comportamento. Muitas igrejas hoje não oram mais. Muitas igrejas hoje estão recorrendo a outras coisas. Há um tempo atrás eu estava aqui compartilhando com o pessoal aqui da parte de mídia, né, de projeção. Há um tempo atrás eu estava conversando, né, com o pastor Jobert. Ele estava me falando acerca do Anderson Dantas, né? O Anderson Dantas é um pastor, ministro de louvor, e ele estava contando, ele veio recentemente ele veio na Cristo Salvo, e ele estava contando, né? Irmãos, olha que coisa, né? Eles começaram a focar pelo YouTube uma maneira deles instalarem, de formarem uma igreja em um determinado lugar. Então eles começaram a impulsionar, eles começaram a fazer umas estratégias para que essa igreja fosse formada naquele lugar. E quando eles tinham X seguidores, eles foram lá e abriram aquele templo, né? E aí, é interessante isso, né? E aí, você olha aquilo e fala, meu, que legal, uau, tal, né? Inteligente isso, tal, lá. E aquelas pessoas que estavam ouvindo o Anderson Dantas, eles foram, difícil, né? Eles foram diretamente ao pastor principal, e eles disseram, pastor, agora a gente precisa mudar a nossa estratégia aqui, e a nossa estratégia precisa ser assim, assim, assado, né? E esse pastor, um homem de Deus, vira para eles e fala assim, nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Irmãos, igreja, ela é movida pela direção dada por Deus. Toda e qualquer igreja, e eu não estou falando desse prédio, eu estou falando da minha e da sua vida, como igreja. Ela precisa se mover debaixo da direção de Deus. Qual é o plano, qual é o propósito de Deus? Nós não podemos entrar nesse emaranhado que está o mundo hoje, de estratégias de homens, e nos esquecer qual é a vontade de Deus. Cada ministério, eu entendo que Deus dá uma estratégia. Temos aí uma igreja que eu reconheço como uma das grandes igrejas, de grandes homens de Deus, que é a Igreja da Paz em Santarém. Essa igreja é uma igreja muito grande, é uma igreja que vive um evangelho pleno, mas Deus tirou um homem dos Estados Unidos e trouxe ele no Brasil, para que tudo isso pudesse acontecer, mas Deus deu uma direção para eles.
Agora nós precisamos entender qual é a nossa. Não é porque o A está fazendo uma determinada coisa que você tem que fazer igual. Você precisa saber o que Deus tem para a sua vida. Não. Irmãos, eu era assim quando era criança. Eu me lembro disso. Quando nós íamos pescar, quando nós éramos crianças, nós jogávamos a minhoca na água ali, e o anzol, pum, e ficava ali, pequeno. Quando o cara do lado começava a pegar, irmão, adivinha para onde nós ia? Tum. E não pegava, querido. O outro do lado de lá então pegava mais ainda. Você falava, não é possível, rapaz. Aí você ia do lado de lá. Criança faz isso. Aí você fica pensando, meu Deus, por que ele pega e eu não pego? Não sei, mas a estratégia dele muitas vezes não vai ser a sua. Nós precisamos entender que para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, há uma direção, há um plano, há um propósito de Deus para você, que muitas vezes não é o mesmo do outro. Para isso nós precisamos orar. Por isso a igreja é casa de oração. Olha o que está escrito lá em Isaías 56:7. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha aí, a igreja precisa ser um lugar de oração, independente do que ela tem para fazer. Muito mais oração do que ação. Oração, irmãos. Oração. Lembrando também um outro exemplo desse assunto, foi quando Jesus ele chega no templo e ele vê aqueles homens fazendo no templo comércio. Qual foi a reação de Jesus ali? Jesus já chegou picando o pé em tudo quanto é banca e metendo o pé em tudo, chutando todo mundo, mandando todo mundo embora, e ele declarava que a casa de Deus era a casa de oração. A casa de Deus não é casa de comércio, irmãos. A casa de Deus não é lugar de se falar dos outros. A casa de Deus é lugar de se orar. Deve haver temor em nosso coração quando nós estamos na casa do Senhor. Quando nós adentramos a esse templo, deve haver em nosso coração esse entendimento. Quando nós nos envolvemos as coisas do Senhor, nós temos que entender isso. Tudo precisa ser feito em meio à oração. A oração, decisões precisam ser tomadas em meio à oração. A oração, é isso que precisa envolver a casa do Senhor. Detecte. A tua igreja é uma igreja que ora. A tua igreja é uma igreja que preza pela oração, que valoriza a oração. Certamente essa igreja é uma igreja que ouve a Deus, que anda debaixo da direção de Deus. Sua casa é uma casa de oração. Sua casa é uma casa que ouve a Deus. Então certamente ela é uma casa que anda debaixo dos conceitos e da direção de Deus. Precisa ser assim. Amém? Um outro ponto que eu vejo dentro desse texto, uma outra questão, é que a igreja, ela é ponto de apoio. A igreja é um ponto de apoio. Renato, Atos 3:2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Olha que interessante, né, querido? Aquele homem, ele era colocado na porta do templo todos os dias. E por ali passavam os fariseus, os escribas, os mestres da lei, e nada era feito na vida daquele homem. Sabe por quê, querido? Porque uma igreja sem o Espírito Santo, ela é uma igreja fria. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja indiferente com a vida das pessoas. É por isso que os fariseus e os escribas, eles passavam adiante e eles não estavam nem preocupados. Talvez até parava de vez em quando e dava para ele uma esmola. Porque se você reparar, quando Pedro,
Ele se aproxima daquele homem, aquele homem olha para ele, ele não estava esperando a cura, ele estava esperando o que, querido? Esmola. Ele já estava acostumado com esmola. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja fria, é uma igreja indiferente, querido, é uma igreja onde ninguém faz nada. É uma igreja aonde ninguém faz nada. Ah, meu Deus, nós estamos vendo as coisas acontecendo e nós estamos perdendo um monte de gente para Jesus, para o mundo, mas não faz nada. Fica parado, assistindo Satanás vindo e roubando na mão grande todo mundo e não faz nada. A igreja é um ponto de apoio. Você é um ponto de apoio. Nós precisamos ser um ponto de apoio. Uma religião indiferente, ela é uma religião que passa pelas necessidades do outro e não se incomoda. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, o que foi que aconteceu, queridos? A Bíblia diz que um homem, e não era qualquer homem, ele viu aquele homem no chão, ele fez o que, irmãos? Ele parou? Não. A Bíblia diz que outro veio e ele parou? Não. Então nós vemos, irmãos, que pessoas sem o Espírito Santo, ou uma igreja sem o Espírito Santo, ela se torna uma igreja fria e indiferente às causas das pessoas, das vidas. E a igreja verdadeira do Senhor, ela é uma igreja, querido, que ela se preocupa com a causa das pessoas. Quinta-feira aconteceu algo muito diferente para nós. Nós estávamos ali, eu e o William e o Silvano, ali terminou o ensaio ali do louvor de Votorantim, coisa e tal. Interessante isso, cara, eu não tinha nem pensado nisso, o Espírito Santo ele veio falar comigo hoje sobre isso. E aí nós estávamos ali, chegou uma irmã, uma mulher que foi umas 2, 3 vezes na igreja de Votorantim, mas faz muito tempo que ela não vai. E ela chegou e falou: pastor, eu preciso que você vá na casa do meu neto, orar pelo meu neto. Era 7h10 ali mais ou menos, o culto começar às 7h30. Eu falei: onde que é, irmã, a casa do seu neto? Aqui, ó, na frente aqui e tal. Vamos lá. Falei: William, vamos lá orar pelo neto dela. Beleza. Fomos lá. No caminho, eu não tinha pensado nisso. No caminho ela falou assim para mim: ó, pastor, lembra que você foi na casa de fulano de tal orar por ele? E você orou por ele, a vida dele foi transformada, pastor. Ele mudou a vida, ele casou, ele começou a juntar dinheiro, ele está cuidando da família, a vida daquele rapaz transformou, pastor. Transformou a vida dele. E eu muito de longe, ouvindo o que ela estava falando. E eu ali, vamos embora, vamos orar então. Aí vai, entra e sai, não sei o quê. Aí eles abriram a porta. Abriram a porta do quarto do garoto. Garoto de 25 anos. A hora que abriu a porta, eu olhei em cima da cama. Ele tinha acabado de cheirar cocaína, porque estava um papelote de cocaína em cima da cama, branco de cocaína, e ele com um pacote de maconha na mão. Ele tinha acabado de fumar maconha também, porque o cheiro de maconha no quarto era tremendo. E ele catou na mão o pacote de maconha, acho que ele ficou todo envergonhado, né, com aquela situação. Ele catou, ele foi levantando da cama, um olho aberto, outro fechado, aquela coisa toda, enfiou o pacote de maconha debaixo de um pano lá, e eu olhando para ele. E ela: não, vamos orar por ele, pastor, tal, e assim, nananá, e coisa e tal. Vamos orar. Botei a mão no garoto, comecei a orar por ele. Terminei de orar. Aí o William foi falar umas palavras para ele, né? O William foi conversar com ele, falar algumas coisas com ele. Enquanto o William falava com ele, eu olhava de atravessado no garoto, e o Espírito Santo falava comigo: fala com ele, fala com ele. Irmãos, pensa num negócio doido. Eu virei para ele e falei para ele: rapaz, presta atenção no que eu vou te falar. Mas eu falei bem assim, irmãos. Falei: presta atenção no que eu vou te falar. Olha para o espelho, rapaz. Você tem 25 anos de idade. Não é possível que você vai deixar sua vida se acabar aqui. Você tem pelo menos mais 50 anos para viver. Sua vida não acabou. Olha o estado que você está vivendo. E não sei o quê. E eu ali, irmãos, ó, fincado em cima dele. E ele: tá bom, pastor, tal, não sei o quê. Tá bom, pastor. E eu indignado, irmãos. Aí o William falou para ele: vai lá. Ele já foi, né? Ele já foi no culto lá. Ele já foi uma vez no culto lá. E aí o William falou para ele: não, vai lá e coisa e tal. E eu já querendo voltar para dentro do quarto. Mas a gente ia o culto. Eu falei: rapaz, olha, beleza, vamos embora.
vamos embora. E eu indignado, irmãos, com aquela situação, porque eu e a Rose já tínhamos feito uma visita à tarde, e nós fomos numa outra casa. Irmãos, é loucura. E eu falei na quinta-feira lá, a impressão que eu tenho é que as pessoas daquela cidade, elas aceitaram aquela situação que foi determinada sobre elas. Irmãos, nós não estamos falando de pobreza. É loucura entrar naquela casa que nós entramos. Eu fico me perguntando aonde que come num lugar desse, aonde que senta num lugar desse, aonde que dorme, aonde que faz as necessidades, porque é surreal um lugar daquele. E aí eu já estava daquele jeito, e eu saí de lá, e eu voltei para a igreja. Aí eu encontrei o Júnior na porta, no portão já. Eu falei, Júnior do céu, rapaz, estou indignado com a situação, cara. Ele falou, o que foi, pastor? Eu falei, não, cara, acabei de ir na casa do rapaz orar ali, cara, o cara drogado dentro da casa, uma situação tal. Aonde que foi, pastor? Eu falei, naquela casa ali, ó, o carro ali, coisa e tal. Ah, mas pastor, ali não tem jeito. O pai dele é o traficante do bairro, o pai dele é o cabeça aqui do bairro. Eu falei, como é que é, Júnior? O pai dele é o que comanda o tráfico aqui no bairro. E aí, a hora que eu vi a mãe do rapaz, eu me liguei nela, mas eu não tinha deduzido quem era. E eu lembro que quando nós começamos a fazer os primeiros cultos lá, ela foi lá, mas ela foi para sondar o que estava acontecendo lá. Eu acho que a pedido dele, ela foi para dar uma olhada quem que era e o que estava sendo feito lá. Mas dessa vez ela ficou até do meu lado, né, William? Ela ficou a meu favor. É isso mesmo, ele tem que mudar, que não sei o que lá. Né? E eu falei, meu Deus, espero que quinta-feira que vem eu chegue, entre e saia do bairro tranquilo, vivo, está tudo certo, né? Mas o que eu quero dizer para você com isso? A igreja, querido, ela é um ponto de apoio. Sabe por quê? O Espírito Santo estava falando para mim hoje cedo. Eu fiquei indignado, eu fui para casa, eu falei, meu Deus, essas pessoas que não tomam jeito, que não tem mudança de vida. Quando eu entrei, hoje de manhã, quando eu estava orando na presença de Deus, Deus falou comigo, sabe o que aconteceu ali, filho? Quando você foi orar por aquele outro rapaz, e você transformou a vida daquele rapaz através da oração, aquela mulher entendeu que aquela igreja ela é um ponto de apoio naquele lugar. Foi por isso que ela foi bater lá naquela porta. Ela bateu naquela porta porque ela sabia que você era um homem de Deus, e você ia orar pelo neto dela. Ela tinha fé. Irmãos, ela não congrega conosco, mas ela congrega numa outra igreja. Mas ela entendeu que ali era lugar de homens de Deus, e ela falou, ali eu consigo a cura para o meu neto. E foi por isso que ela foi bater lá. E é isso que a igreja tem que ser. A igreja não tem que passar de lado. A igreja não foi chamada por Deus para passar de lado. A igreja foi chamada por Deus para tomar uma decisão e uma posição diante do necessitado. Isso é a igreja do Senhor. Por anos, quando eu me converti, eu questionava Deus sobre isso. Eu aprendendo do Evangelho. E eu dizia, aonde nós vamos aplicar isso, Deus? Porque nós não temos aonde aplicar. Nós estamos aprendendo sobre Jesus, mas vamos fazer o que com tudo isso? Vamos para o céu conhecendo Jesus? Que bom! Eu queria ir para o mundo, mas as pessoas falavam, não. Vai para o mundo não. Lá no mundo está cheio de problema. Fica aqui dentro fechadinho. Tinha uns irmãos do Monte Serrate ali que era terrível, não vou nem falar nome. Tem apelido pequeno, nome de besouro, essas coisas assim, no Monte Serrate, né? Loucura, nós queríamos entrar no bairro e fazer tudo isso, mas as pessoas falavam, não. A gente vai lá, vai arrumar um monte de drogado lá, então é melhor nós ficarmos aqui quietinho. Foi por isso que nós saímos daquele lugar. Porque Jesus queimava dentro do meu coração, e Ele falava para mim, tem um monte de perdido aí fora, filho, e eu quero usar a sua vida para ganhar multidões. Você precisa entender, querido, Deus tem capacitado você, Deus tem instruído você. Não é para você ser um instruído por Deus, mas é para você ser um homem, uma mulher, um ponto de apoio aos necessitados. Quantos vizinhos você tem? Quantos colegas de trabalho? Quantas pessoas no seu bairro precisam de apoio? E o que você tem feito? Como você tem feito? Talvez você esteja passando de lado, fingindo que nem é com você aquilo ali. Isso não é problema meu. Não, irmão. Não, querido. Eu fiquei indignado quando eu vi aquilo. Eu fiquei indignado com as duas coisas que eu vi. Eu falei, Deus, eu não aceito, Deus, ver um filho teu vivendo uma vida desgraçada dessa, Pai.
desgraçada, irmãos, nem luz tinha na casa. Eu fico imaginando a hora que escurece à noite, eu falo, Senhor, como é que fica dentro desse lugar? E eu também não estou aqui apoiando as coisas erradas, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, porque talvez você diga para mim, mas talvez foi ele que escolheu isso, ele escolheu essa vida. Você sabe de onde você foi tirado? Aonde você estava quando Jesus estendeu a mão para você? Quem era você quando Jesus estendeu a mão para você e te resgatou? O que você fazia? Quais eram as suas práticas? Ele olhou para você como você era? Não. Ele amava você, mesmo sendo você quem você era, e Ele estendeu a mão limpa e pura dEle, para mim e para você, e nos tirou da sujeira, da lama e da perdição, nos dando uma nova chance de recomeçarmos a nossa vida. Se Ele fez isso comigo e com você, o que nós temos que fazer com o mundo, irmãos? Julgá-lo? Não! Nós temos que amá-lo, abraçá-lo e ajudá-lo a mudar aquela situação. Mas nós, muitas vezes, nós entramos exatamente nesses lugares. Ah, mas aí a hora que eu for lá vão pedir dinheiro, aí eu vou ter que ficar dando meu dinheiro, aí eu vou ter que ficar fazendo isso e aquilo. Querido, preste atenção. Escute bem. Jesus não te resgatou para te colocar dentro de uma igreja, sentado num banco, esquentando um banco, para o resto da tua vida. Jesus te resgatou e restaurou sua vida, para você ir e restaurar a vida de muitas pessoas aí fora. Foi para isso que Jesus te restaurou. Foi para isso, querido. Foi para isso. Lugar de descanso é no céu. Lá você vai descansar, lá você vai adorar, lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada, lá é bênção. Aqui eu e você estamos em guerra, em meio à guerra, e essa guerra está declarada, ela está declarada e nós precisamos avançar cada vez mais em busca do nosso objetivo, que é ganhar almas para o Senhor. A igreja do Senhor faz isso. Será que é isso que tem acontecido? Olha, talvez o conselho que o Arnaldo deu seja o melhor para você. Venha comigo e venha fazer algumas visitas junto comigo, para você tomar um choque de realidade na sua vida. Talvez você nunca mais vai ser o mesmo. Igreja precisa ser um ponto de apoio. Aquela mulher olhou para a comunidade cristã, Primeira Aliança, ela falou, esses homens são um ponto de apoio. Hoje, perto da sua casa, na empresa que você trabalha, na igreja que você convive, as pessoas te veem como um ponto de apoio. Quando elas estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, elas pensam em você, não, eu vou procurar fulano de tal, porque ele pode me ajudar. Quem é que elas pensam? Quando elas precisam de um milagre, elas precisam de uma oração, em quem elas pensam? Elas lembram do teu nome? Liga para fulano de tal, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, certamente eles vão vir aqui orar. Isso é a igreja do Senhor, amém? A igreja do Senhor é lugar de restauração e recomeço. A igreja do Senhor é lugar de restauração e recomeço. Atos 3 ao 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. A igreja, querido, ela é um lugar de conserto. A igreja, ela também é um lugar de mudanças. A igreja é um lugar de conversão. É um lugar de transformação, é um lugar de restauração, mas também é um lugar de recomeço. Então, muitas vezes, o que essas pessoas precisam é serem restauradas.
Elas precisam de conserto, irmãos. Conserto. Falei há dias atrás aqui acerca do Maico e da Camila. Algumas vezes, eu me lembro, 3 horas da manhã, e nós lá em Votorantim, né? Nós lá em Votorantim, 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, sentado na mesa, eu, Maico, Camila e a Rose. E vai daqui. Não, agora vai cada um para um lado, e né, vai separar mesmo, e acabou que esse negócio não dá certo, calma, e vai. Outras vezes eu aqui em Itupeva e estouro o pipoco lá, pau, vai embora agora. Eu cato o carro, saio rasgando daqui em Itupeva, vai embora para Votorantim e senta de novo. Vamos conversar de novo. E daqui a pouco, vamos de novo e vamos de novo. E você fala, Senhor amado. Na verdade, tudo aquilo Deus estava restaurando para recomeçar. E como eu disse, né, há dias atrás, quando Ele me mandou uma foto dele e da Camila, da Didi e da Tami limpando e organizando, e eles estão lá, queridos, os 4 estão lá, todos os dias, pintando e reformando aquele templo, vendo aquela família, e eles vão ser um casal que vai fazer a obra de Deus lá em Votorantim, aquele casal que aos olhos dos homens já estava perdido e descartado, esse casal, eu tenho certeza, é bênção. Então ali foi o recomeço, e hoje eu vejo o Maicon correndo atrás, um evangelista, um homem de Deus, me coloca no chinelo quando se trata de evangelismo. Eu falo, Maicon, não vai falar de Jesus aqui, ele já entra pro meio falando de Jesus, ai que Jesus te ama e não sei o que e tal. Maicon, velho, devagar, não, fica na sua, aí tal, você ama Jesus e tal. Você fala, meu, como é que pode, cara, eu queria, me ensina isso, me ajuda, né? Eu todo preocupado. Mas a gente nem vamos entrar, não, entra para dentro e vai, e fala. Por quê, querido? Porque esse homem, um dia, ele também estava aleijado, mas alguém parou, que não tinha nem ouro e nem prata, mas o que ele tinha, ele deu para aquele homem, e ele aceitou, queridos, e a vida dele naquele dia foi transformada, eu não tenho dúvida disso. Nós precisamos repensar, queridos, igreja é lugar de conserto. Você tem consertado a vida de alguém? Você tem transformado a vida de alguém? Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha aí, queridos, Cristo restaurou as nossas vidas, Cristo nos tirou, Ele nos resgatou, da onde, queridos? Do domínio das trevas, é aonde eu e você estávamos, mas Ele nos transportou para o reino do seu Filho, ali foi o nosso recomeço, ali Deus nos restaurou e Ele recomeçou a obra na nossa vida. Como eu sou grato a Deus por um dia Ele também recomeçar essa obra na minha vida. Como eu sou grato, querido, como eu sou grato. Apocalipse 21:5, olha que lindo esse texto. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha o que Deus está falando aqui. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. E escreve aí. Tudo isso que eu estou dizendo é digno de confiança. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Eu estou fazendo nova todas as coisas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Tudo novo Deus está fazendo. Mas você precisa entender, recomece. Talvez você está desanimado, abatido, preocupado, nem tem mais esperança, eu acho que não vai dar mais. Pare! Deus está dizendo para você nesta noite: eu estou fazendo todas as coisas novas na sua vida. Tome posse dessa palavra, volte para a sua casa, porque Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo.
Deus quer que você recomece hoje. Hoje, recomeça hoje, igreja. Recomeça hoje, retoma hoje a sua jornada. Talvez você não está orando mais, você começou bem, mas você desanimou. Você estava bem, você estava firme com o Senhor, mas você caiu, e aí aquilo te afastou de longe para longe de Deus. Recomece hoje. É tempo de recomeçar. Retome da onde você parou. Você era um evangelista, você falava de Jesus para as pessoas, mas você parou. Volte novamente. Comece de novo, recomece. A igreja é um lugar de restauração. Tem pessoas aí fora, querido, esperando eu e você tomarmos uma atitude para a vida delas mudarem. Existem famílias que estão esperando você se levantar para que elas sejam restauradas. Quando é que você vai se levantar? Quando? Existem jovens perdidos no mundo, esperando que você se levante com temor e amor no seu coração para ajudá-los. Existem famílias, crianças que não têm o que comer, pessoas passando dificuldades, perdidas. Quando é que nós vamos nos levantar e entender isso? Talvez foi a vida que ele escolheu. Volto e repito, igreja é lugar de restauração. Se você é igreja, Deus te chama para restaurar, querido. O que um restaurador faz? Ele pega uma peça que está toda danificada, toda quebrada, toda trincada, um vaso, por exemplo, ele está todo rachado, quebrado. Ele faz o que com aquele vaso, querido? Ele restaura. E quando você olha aquele vaso, ele ficou até mais bonito do que ele era antes. Isso é restauração. E é isso que Deus está me chamando e te chamando para fazer, querido. Quantas vidas precisam de mim e de você para serem restauradas? Igreja é lugar de milagres e de celebrar a Jesus. Igreja é lugar de milagres e de celebrar a Jesus. Atos 3, do 6 ao 8. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Igreja é um lugar de milagres. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Como é que ele entrou no templo, queridos? Chorando, triste, abatido. Foi isso que a Bíblia fala aqui? Como ele entrou no templo, queridos? Por quê? Por que esse homem fez exatamente isso, irmãos? Porque havia acabado de acontecer na vida dele o quê? Milagre. Ele tinha motivos para vir na casa do Senhor e saltar, pular, louvar e engrandecer a Deus. Mas a impressão que eu tenho às vezes, irmãos, é que eu e você não temos. Às vezes eu penso que a igreja é quase que um culto fúnebre. Já foi num culto fúnebre? Tem um falando, todo mundo com a cabeça baixa, não sai um glória a Deus, não sai nada, né? Porque se sair o bicho pega no culto fúnebre. Até tem uns aí que os irmãozinhos dão umas rajadas aí. Tem uns da Assembleia que eu fui aí que os irmãozinhos dão umas rajadas. Mas normalmente, né? Todo mundo com a cabeça baixa. Lá eles têm motivo para estarem tristes. Mas deixa eu te falar uma coisa. A cruz está vazia. Ele ressuscitou, querido.
Será que eu e você não temos motivo suficiente para vir na casa do Senhor e pular, e louvar, e cantar, e gritar, e adorar a Deus? Irmãos, nós precisamos entender esse tipo de coisa. Eu tenho orado a Deus por isso. Eu sonho em ver uma igreja onde o louvor começa a tocar e o fogo de Deus desce no meio do povo, e não tem mais culto, não tem mais louvor, não tem mais nada. Aqui, irmãos, o louvor, o ministério de louvor, o ministério de louvor, eu entendo que ele só tem um papel na igreja: conduzir o povo a adorar a Deus. Não é uma apresentação, não é para eu e você ficarmos assistindo eles cantarem aqui na frente. Aleluia. Desafinou ali. Tá cantando muito alto lá. Microfone daquele está baixo. Esse aqui não ficou bom, hein? Ih, irmão, vocês estão fora de harmonia. Quem está cheio do Espírito Santo não olha para os outros, adora a Deus. Adora a Deus. Talvez seja por isso que as igrejas estão investindo tanto em equipamento, em fumaça, em tela, em projeção e tudo mais, porque tem um monte de gente sentado sem o Espírito Santo, frio, querendo ver espetáculo, e aí ele vem para a casa do Senhor e senta e fala: agora eu quero ver uma boa apresentação, aleluia. E aí os homens têm que se apresentar como se fosse um show. Irmãos, igreja na África não tem nada disso. Eles estão no meio da terra, debaixo de árvore, e você vê eles adorando a Deus de uma forma que como se eles nunca pudessem adorar novamente, como se fosse a última chance, a última oportunidade. Irmãos, escute, eu oro a Deus, eu sonho em ver isso. Irmãos adorando e voando dentro da igreja e gritando e amando Jesus. Irmão, se acabou o culto, não vai embora para casa? E ele está lá, aleluia, mas já acabou, apaga a luz, deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. Agora, como é que alguém cheio do Espírito Santo, ele olha e fala: meu Deus, pessoal do louvor hoje difícil, perna doendo, passaram 5 minutos já e não termina. Será que esse homem estava pensando nisso, querido? Não. Ele entrou na casa do Senhor, ele não estava nem aí para quem estava lá, se tinha sacerdote, se tinha escriba, se tinha fariseu. A única coisa que ele queria era: Jesus, eu te amo, Jesus, obrigado, o Senhor me curou, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Não é possível que você passou uma semana inteira tendo livramentos, tendo provisão de Deus na sua casa, o cuidado do Senhor, e você chega aqui no sábado e entrega um louvor qualquer para Deus. Recebe, Deus, o meu louvor. Irmãos, Deus não está nem aí para o seu tom de voz. Deus não está nem um pouco preocupado se você sabe cantar ou não. Deus quer ver grito de dentro do seu coração para Ele: eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Quando você vai ter coragem de andar dentro desse lugar gritando: eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Porque é isso que Deus está esperando de mim e de você. Celebre a Deus, celebre a Jesus. Ele é o Salvador da sua alma. Ele é o que morreu na cruz por você. Ele é o que carregou todo o fardo e todo o peso por amor a você. É Ele que fez isso. Não foi homem nenhum, foi Cristo. E Ele está aqui, essa é a casa dEle, e Ele te trouxe aqui para o adorá-lo. Irmãos, nós precisamos entender coisas como essa. Assim é a igreja do Senhor. Não é fumaça, não é som, não é equipamento. É uma voz que ecoa dentro de mim e de você, que vai atrair o céu para cima desse lugar. Não estou dizendo que não temos que fazer isso, mas o que eu estou dizendo para você é que isso é muito pequeno perto do que Deus está esperando de mim e de você, que é uma verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração. Homens ajoelhados, chorando pelo chão da igreja. Não, mas eu vou ajoelhar nesse chão. Talvez o que está faltando para mim e para você
é conhecermos um pouco mais esse Jesus que você serve. Porque se você o conhecer, certamente a única coisa que você vai querer fazer, sabe o que é, querido? É se jogar no chão, diante dos pés dele, e dizer: Senhor, eu sou digno de ser destruído, mas é o Senhor Jesus que tem me mantido de pé, sendo meu advogado e me defendendo perante Deus, me segurando a ira de Deus para cima de mim. As pessoas chegavam para Paulo e diziam para Paulo: você, apóstolo de Cristo, vive preso, condenado, amarrado, sendo açoitado e humilhado. Isso é ser um apóstolo de Cristo? E Paulo olhava para aquelas pessoas e ele dizia: eu mereço mais do que isso. Deus tem tido graça da minha vida, porque eu merecia mais açoites, mais humilhação. Eu era digno de muito mais do que isso, porque eu sei quem eu era, e eu sei quem foi que me resgatou. Preste atenção, querido. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos avivar a igreja do Senhor. Nós precisamos cultuar a Deus de verdade. E talvez agora, se eu falasse para o Alexandre e para o Vitor: escolhe uma música aqui, Alexandre, Vitor, porreta, que nós vamos adorar a Deus agora, nós vamos cantar louvor para Deus. Aí os irmãos iam começar a pular dentro da igreja. Não é isso, isso é coisa marcada, isso é coisa combinada, não é isso que Deus quer. Deus não quer teatro. Deus quer o som que sai de dentro do seu coração. Deus quer a verdade que está dentro do seu coração. Se você tem verdade dentro do seu coração, põe para fora. Quando explode de dentro para fora, Deus vê, irmãos. Entendeu? Deus não está interessado em teatro. Deus está interessado nas verdades que estão aí dentro. Quinto e último ponto: igreja é lugar de vidas transformadas. Igreja é lugar de vidas transformadas. Atos 3, do 9 ao 10. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Olha que interessante isso, queridos. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Ou seja, aquele homem, ele entrou no templo de uma forma que ele chamou a atenção de todas as pessoas que estavam ali. Não pensa que ele entrou no templo, não, ele entrou pulando e louvando e adorando a Deus mesmo, ele não estava nem aí, a ponto de chamar a atenção das pessoas. Eu imagino que os fariseus, escriba, os mestres da lei já olharam: ai, que heresia na casa do Senhor, ai, se vai, queima, pai, no fogo do inferno, né? E Deus olhando lá de cima e falando: não, eu estou queimando você, criatura, você já está queimado, ele não. Imagina ele entrando e gritando e adorando a Deus naquele lugar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me curou nessa noite, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, aleluia. E todo mundo olhando aquilo, e aquele ambiente sendo contagiado. Então aquelas pessoas, elas viram ele louvando a Deus, e eles reconheceram que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Aquele homem falou alguma coisa, querido? Ele entrou no templo falando alguma coisa? Não. Ele não falou de Jesus para ninguém. O que foi que deixou aquelas pessoas perplexas, queridos? Foi a mudança na condição daquele homem. Sabe o que chama a atenção das pessoas na sua vida para Cristo? É elas saberem quem você era e elas olharem para você e ver quem você é hoje. Igreja é lugar de vidas transformadas. É você olhar um jovem que era traficante, é você olhar um jovem que era usuário de droga, e você ouviu o que aquela mulher falou: ele mudou, pastor. Ele deixou aquilo, e agora ele constituiu família, ele está cuidando da vida dele, ele está trabalhando e tocando a vida dele. Irmãos, não tem quem não consiga ver isso. O aviãozinho do bairro, o traficante do bairro, agora o que ele está fazendo? Agora ele é um pregador do evangelho, agora ele está adorando a Deus.
E eu espero em nome de Jesus, que Deus tenha nos colocado dentro da casa do traficante mor lá do bairro, para que Deus faça uma obra tremenda na vida daquele cara, e aquele lugar vire um ponto de pregação do evangelho naquela cidade. Se Deus nos colocou lá, é porque Deus tem planos para isso. Eis-me aqui, eu disse para Deus hoje, eis-me aqui, Deus. Se é esse que nós precisamos para mudar a história daquele bairro, é nosso, Deus, nós vamos ganhar ele para o Senhor. Porque se esse é o maior, e é esse que vai brilhar naquele lugar, porque Deus dá atalhos, irmãos. Às vezes você ora, e Deus ele já leva você na cabeça, porque se você ganhar a cabeça, o bairro olha e fala, rapaz, os caras é brincadeira, hein? Quem sabe Deus já não deu um atalho para nós? Eu tô nessa expectativa, amém? Ou então, irmãos, a gente se vê no céu. Ou então a gente se vê no céu. Brincadeira. Mas a transformação na minha e na sua vida, é que leva as pessoas a Cristo. Elas falam, se Deus fez isso nessa família, Deus pode fazer isso na minha também. Quem conhece a vida do Maico e da Camila, sabe do que eu estou falando. Não tem como se não fosse Cristo. Eu me lembro no dia que o Maico chegou aqui e falou para mim, você precisa falar com a Didi. Você precisa falar com ela. Irmãos, eu entrei dentro dessa salinha com aquela menina. A menina estava envolvida com um monte de coisa. Centro de tudo quanto é lado e umas coisas. E eu falei, filha, eu vou orar por você. Sua vida vai mudar. Botei a mão na cabeça da menina, irmãos. Ela saiu de dentro daquela sala. Na semana seguinte eles voltaram aqui. Ela trouxe para mim todas as bagaceiras que ela tinha. E falou, está aqui, pastor, ó. Tudo que eu recebi, tudo que eu tinha, os patuá, todas essas coisas, ó. Vê o que você vai fazer. E essa menina, queridos, ela vai ser uma menina usada por Deus para ganhar um monte de gente lá em Votorantim. Eu tenho certeza disso. Está lá servindo a Deus, uma bênção do Senhor. Entenda, querido, vidas e igreja é um lugar de vidas transformadas. Igreja é um lugar de vidas transformadas. É o lugar onde o nome de Deus é glorificado. Porque quando a sua vida é transformada, o nome de Deus é glorificado. Eu estava ontem, conversando com o Arnaldo ali no Templo Novo, batendo um papo com o Arnaldo, à tarde, e ele contando umas histórias para mim. E eu olhando para ele, pensando assim comigo, cara, Deus é lindo mesmo, né? Porque esse camarada, quando ele começou a caminhar conosco, e esse camarada quem ele é hoje, irmãos, Deus foi trabalhando na vida dele, Deus tem trabalhado na vida dele, sabe? Pequeno, né? Gente pequena normalmente já é, né? Não tem tamanho, mas é, né? E a gente às vezes tem que, né? Como é que vai tratar isso, né? Meu Deus. Mas ele falando comigo, sabe? Eu vendo tudo aquilo e eu pensando assim comigo, Deus, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo, Deus. Eu fico imaginando tudo isso acontecendo em outros tempos com Ele. O que seria? Como seria? Irmãos, igreja é lugar de transformação. A nossa transformação, ela glorifica a Deus. O nome de Deus é glorificado. Igreja é um lugar onde as pessoas ficam admiradas com aquilo que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo naquela comunidade? O que está acontecendo com aquelas pessoas? São todas diferentes. Um povo diferente, um povo unido, um povo que é diferente. Por que eles são diferentes? As pessoas vão para lá, elas mudam. As pessoas ficam naquele meio, elas são transformadas. Por que é que elas são transformadas? Porque a igreja é lugar de transformação. Você tem que entrar na igreja de um jeito, e depois de um tempo você tem que ser transformado naquele lugar. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram. O que é de antigo que está com você ainda?
O que você tem carregado de coisas antigas na sua vida, antes da sua conversão? O que é que precisa ser transformado na sua vida ainda? Porque se você está em Cristo, nova criação você é. E as coisas velhas precisam ficar para trás. Coisas velhas são vícios, são hábitos, são pecados, são opiniões, são posturas, são atitudes, são comportamentos. Essas coisas, elas têm que ficar para trás, querido. Elas têm que ficar para trás. Outras coisas vão ocupando este lugar. Isso é uma vida transformada. Pessoas que gostavam muito de jogar futebol, né? Homem, por exemplo, passa por essa dificuldade. Gosta muito de futebol e tal. Aí o cara tem que vir para a igreja e aí ele fala: meu Deus, agora eu vou ter que parar de jogar futebol. Eu não vou parar de jogar futebol por causa de ir para a igreja e tal. Aí no começo ele vai dando uns perdidos na igreja, no pastor, nos encontros e tal. Mas com o passar do tempo ele vai deixando aquele futebol de lado. Aí você fala: você não gosta mais de futebol? Cara, eu até gosto de futebol, mas eu amo Jesus. O cara assistia jogo de futebol 24 horas por dia. Amava assistir jogo de futebol. Não perdia jogo de futebol por causa de culto nunca. De repente você vê ele deixando um culto, deixando um jogo, deixando 2, deixando 3. Hoje ele nem assiste mais jogo de futebol. E por aí vai, querido. As coisas velhas têm que ficar para trás. A minha e a sua transformação fala muito mais do que o meu e o seu discurso. A minha e a sua vida fala muito mais do que eu passar a noite inteira aqui falando para você de Jesus. Sabe por que eu falo de Jesus? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E eu quero gastar todos os meus dias servindo a Ele. Eu quero gastar a minha vida levando pessoas a Ele. Não há significado nenhum para mim que não seja esse. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Me ajude. Vamos juntos ser essa igreja do Senhor. Vamos juntos trabalhar como essa igreja do Senhor. Vamos juntos fazer a diferença nessa cidade. Vamos juntos fazer a diferença nesse estado. Vamos juntos fazer a diferença nesse país, talvez no mundo. Porque a minha oração a Deus é: Senhor, capacita a minha obra que o Senhor me deu em Itupeva, em Votorantim, no Brasil e no mundo. Eu não sei para onde Deus vai nos levar, querido, mas uma coisa eu quero: o dia em que eu não estiver mais aqui com vocês e Deus me levar para um outro lugar, eu quero que vocês se lembrem de um homem apaixonado por Jesus. Eu quero que vocês se lembrem de um homem pronto para servir e para cuidar, e para ajudar, e para apoiar e transformar pessoas. E eu quero te convidar nesta noite: me ajude, igreja do Senhor. Eu sou um, mas se todos nós aqui nos unirmos, quantas e quantas vidas nós iremos mudar. Não espere mais. Feche os teus olhos. Meu Deus. Pessoal do louvor, nos ajude aqui, aqueles que conhecem essa canção. Força que se move entre nós. Se coloque de pé, querido. Se aproxime do seu irmão. Fique mais próximo do seu irmão. Dê um abraço no seu irmão. Isso, sai do seu lugar. Junta, povo de Deus. Seu Espírito, Ele vai
através das nossas vidas, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Eu quero que esse grupo se junte aqui no meio e esse grupo vá para o meio. Eu quero que os que estão em casa vejam vocês aqui, ó, juntos, ligados. Pode vir, pode vir. Vamos lá, irmãos. Isso. Você que está em casa, abrace a sua família. Uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar. Obrigado, Senhor. Uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor.